Olá, graça e paz, gente boa, gente do reino, gente da melhor qualidade, gente que serve a Deus com muita alegria e com ânimo cada vez mais fortalecido e renovado. Eu sou o pastor Maurício Lourenço e estamos aqui em mais um devocional Sei Icaraí. Que o Senhor Deus abençoe sua vida e que esta palavra encontre lugar no teu coração, na sua mente, trazendo assim transformação para vivermos cada dia mais uma novidade de vida. Eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, a partir do verso 24. Então, repetindo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 24, no qual diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, e não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado. Mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio havia deixado-a. Palavra poderosa, ministério do Senhor Jesus Cristo, no qual temos aqui esse evento extraordinário, mostrando aqui a soberania de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo, no qual nós estamos diante de um cenário onde o Senhor Jesus Cristo já havia tido um certo embate com os fariseus acerca de purificação, acerca daquilo que contamina o homem e daquilo que não contamina o homem, que Jesus estava falando acerca de algo muito maior. Enquanto os religiosos estavam preocupados por não lavarem as mãos e estarem preocupados com a sua casca religiosa, Jesus traz um exemplo clássico aqui do que o que contamina o homem é, na verdade, aquilo que sai de dentro. Então, nós estamos trabalhando num texto que trabalha com coisas impuras. E logo a seguir, o texto diz que Jesus vai para a região de Tiro, Sidom, a região marítima, e o desejo dele não era aparecer, ficar um pouco resoluto, ficar um pouco distante, mas diante de tudo que Jesus estava fazendo, estava manifestando, seria muito difícil ele não ser visto e não ser procurado. Então o texto diz que uma mulher, não diz o nome dela, mas diz que ela era Ciro-fenícia, da região da Fenícia também, daquela região ali da costa marítima, ela fica sabendo que Jesus está na região e ela está enfrentando um problema muito complicado, porque a sua filha, ela está vivenciando dias possuída por um espírito impuro. Mais uma vez aqui agora tratando da impureza, sendo aqui uma perspectiva espiritual, naquilo que Jesus considera mais importante, a impureza espiritual na vida daquela menina, onde esse demônio o atormentava todos os dias e a sua mãe não sabia mais o que fazer. Ela desesperadamente, sabendo que Jesus está na região, e Jesus é da região da Galiléia, ela vê isso como uma oportunidade de que Jesus estivesse naquela região. Então ela não perde a oportunidade de ir até Jesus, visto que essa oportunidade está próximo
a ela. Isso me faz lembrar quando o próprio Senhor ele declara que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus ele está presente e ele está próximo no sentido de que ele está bem perto das pessoas, como oportunidade sendo dada a essas pessoas. E dito isso, essa oportunidade precisa ser abraçada, pega pelas suas mãos com todas as forças. E essa mulher não vai perder tempo. Essa mulher, mesmo não tendo nenhuma referência para ser recebida, nenhuma legitimidade para ser recebida, pelo fato dela ser uma mulher sírio-fenícia, não participante do povo judeu. E Jesus ele nos chama a atenção porque Jesus para dar ouvidos a essa mulher, que já é algo que naquela cultura não seria muito interessante, mas Jesus ele dá credibilidade a essa mulher a ouvi-la. E ele escuta o clamor daquela mãe desesperada pelo problema com a sua filha. E ela lhe faz esse relato, expõe a Jesus a sua situação, clama ao Senhor Jesus Cristo por ajuda. E ela vai dizer para Jesus o que está acontecendo com a sua filha. E ela implora que Jesus expulsasse o demônio que estava na sua filha. Só que Jesus ele vai dar uma resposta para ela muito interessante e que nos chama muita atenção, no qual vai dizer: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Aqui Jesus está trabalhando o direito que os judeus tinham de receberem de uma forma primeira ou primária a intervenção divina na vida deles. E com isso, Jesus ele coloca aqui a pauta em de que ela não merecia ser sequer ouvida em primeiro momento. Com isso, Jesus, percebendo a sua ousadia, a sua insistência, a sua colocação, porque ela vai dizer: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros estão debaixo da mesa esperando as migalhas do prato dos filhos. Então, ela percebe que Jesus, sendo um judeu, Jesus está levando essa mensagem para o seu povo. Ela percebe que aquilo era muito bom e ela percebe que Jesus poderia fazer alguma coisa por ela, mesmo ela não sendo judia. E ela se contentaria apenas com as migalhas daquilo que está sendo oferecido, porque sejam migalhas, seria o suficiente para poder mexer com aquilo que ela precisava, a sua estrutura. E percebam, migalhas são coisas pequenas. E é justamente nas pequenas coisas que Deus também mostra os seus sinais. E ali, Jesus, vendo a sua resposta, a sua fé, Jesus age de misericórdia com aquela mulher. E Jesus despede aquela mulher, certo, e ele afirma que o demônio já havia deixado a sua filha, porque Jesus dá uma ordem: pode voltar para casa. A sua resposta foi maravilhosa. Você alcançou misericórdia e graça. Vá para a sua casa, porque o seu problema já está resolvido. Aquela mulher, ela interfere no caminho de Jesus. Aquela mulher se coloca favorável para que Jesus fizesse alguma coisa por ela. Percebam, a oportunidade, ela passa pela região daquela mulher. Ela percebe que Jesus está naquele lugar. Ela se coloca disponível, ela se coloca na posição. Ela clama, Jesus ouve. E assim Jesus age de misericórdia para com aquela mulher, testificando e chancelando tudo aquilo que o Senhor já havia determinado lá atrás, no Antigo Testamento, onde Ele tem interesse em todas as pessoas. E com isso, eu quero finalizar o nosso devocional de hoje, trazendo essa reflexão. Se coloque na posição, aproveite as oportunidades
que o Senhor Jesus tem lhe dado. Aproveite as oportunidades, porque o reino de Deus está próximo. E se você ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, aproveite a oportunidade. Não fique somente na expectativa de que o Senhor possa fazer alguma coisa por você. Na verdade, Ele já tem feito muitas coisas por você e por mim, sendo que as oportunidades, elas precisam serem compreendidas, porque na verdade aqui Jesus está falando de tirar as impurezas. Percebam, nós começamos o texto falava sobre, o texto anterior falando sobre limpeza, lavar as mãos, lavar o interior do copo. Jesus está ali naquele embate com os fariseus. E aqui você vê Jesus trabalhando com o espírito impuro, Jesus purificando aquela menina, limpando aquela menina do império das trevas, arrancando toda a sujeira, toda a questão que aprisionava aquela jovem. E Jesus ali, através da atitude daquela mãe, alcançou misericórdia da parte do Senhor. Aquela mãe alcançou misericórdia da parte do Senhor, e tenho certeza que aquela casa foi alcançada pela graça de Deus, e ali o reino de Deus chegou naquela casa, porque Jesus mesmo disse: pode ir para sua casa, porque já não existe mais problemas espirituais, não existe mais demônio, sua filha está liberta. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, abençoe a sua casa, que você continue nos passos do Senhor. Nós somos o Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Faça um convite para que você possa estar conosco de uma forma presencial nos nossos cultos, assim que você puder estar conosco. Deus abençoe, beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo Devocional CEI Icaraí.